Aqui no Jornal Nova Brasil, a gente convidou o professor titular de Planejamento Urbano da USP, professor Nabil Bonduki, para falar um pouquinho sobre a estrutura de grandes cidades, em especial a cidade de São Paulo, para lidar com mudanças climáticas, já que a gente viu aí o grande estrago, o caos que se formou, não só na cidade de São Paulo, como também em boa parte da região metropolitana, interior, por causa da chuva e vendaval, ventos de mais de 100 km por hora. Isso na última sexta-feira, com consequências até agora. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Na sua visão, São Paulo está preparada para lidar com mudanças climáticas e eventos climáticos cada vez mais intensos como esses que a gente observou recentemente? Bom, é só a gente ver os últimos dias em São Paulo para responder que, obviamente, não está. Né? São Paulo é uma cidade que foi pouco planejada, é uma cidade que não investiu o que precisava ter investido no passado, ou investiu de maneira equivocada. E aí, então, nós temos problemas, vamos assim, muito graves e que vão ficar cada vez mais graves. Né? O Brasil não está imune, né, aos efeitos da mudança climática, os eventos extremos. Nós estamos vendo isso em várias regiões do país. E tivemos aqui uma ventania aí por volta de 100 km por hora na última sexta-feira, que mostrou que a nossa rede aérea e as condições, né, da arborização da cidade estão absolutamente inadequadas. Né? Esse é um dos problemas, né? Não é o único problema. Né? Nós temos outros problemas, como, por exemplo, a ocupação dos fundos de vale, que são as áreas que deveriam não serem ocupadas, né? Não serem urbanizadas, e praticamente quase todos os fundos de vale na área urbanizada de São Paulo ou estão ocupados por avenidas e, portanto, impermeabilizados, né, com canalização, né, dos córregos que corriam naquelas áreas, ou ocupadas por favelas, assentamentos precários, onde vivem milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas. Então, sem falar de áreas de risco. Então, a cidade tem vários problemas urbanos que, com a emergência dos eventos extremos, chuvas muito intensas, né, ventanias como essa que nós vimos na semana passada e outros eventos que vão acontecer nos próximos anos, certamente a cidade vai sofrer muito, a população vai sofrer muito, né, como sofreu nesses últimos 4 dias com falta de energia elétrica, né, por volta de 2 milhões de domicílios, né, de unidades, né, que são atendidas pela rede elétrica, ficaram sem luz, e até hoje, por volta de 120 mil estão ainda, né, sem iluminação, com vários problemas, né, porque, na verdade, não é só a falta de luz, né, os prédios, por exemplo, têm bombas que bombeiam água das caixas de água que ficam no topo dos prédios. Né, sem energia elétrica, essas bombas não funcionam, né? Edifícios que têm gerador conseguem manter esse serviço funcionando, os que não têm, acaba faltando energia elétrica em todo o edifício. Energia elétrica não, faltando água, né, em todo o edifício. Professor. Então são problemas que vão um problema vai acumulando o outro, e aí nós temos que realmente enfrentar nesta questão, pelo menos, dois problemas graves na cidade. Primeiro, a questão dos fios, a rede aérea dos fios de eletricidade. 98% da rede elétrica em São Paulo ela é aérea, e o problema da arborização, que é muito mal cuidada na cidade, com podas mal feitas, com espécies que não são adequadas, que são implantadas nas nossas ruas, e também portanto, com um manejo inadequado dessa vegetação, né, árvores que são antigas, que não deveriam ter sido plantadas porque são inadequadas e elas estão hoje, né, deterioradas, são hoje, né, mortas ou estão frágeis. Então, com ventos mais extremos, elas tendem a cair em cima do fio, derruba o fio, e nós vamos ficar aí nos próximos anos convivendo com isso. Né? E vamos de qualquer maneira, né? Nós precisamos enfrentar o problema, começar a enfrentar, mas é um problema que não vai ser resolvido a curto prazo. Mas se a gente não começar,
nem a médio prazo nós vamos ter esse problema resolvido ou enfrentado. E a gente lembra, né, professor, que a ciência vem avisando desses fenômenos intensos, extremos do clima, que eles iriam se tornar cada vez mais comuns, já tem mais ou menos uns 30 anos. Quer dizer, a gente não fez a lição de casa, né? Ainda dá para a gente resolver esses problemas, agora a gente tendo que resolver de uma forma emergencial, e vamos ter que gastar dinheiro para isso também, né? Não, com certeza, nós vamos ter que gastar dinheiro, tem que ser entendido como uma prioridade, né? Como você falou, né, não foi feito, né, 30 anos é um bom prazo, né, na Rio 92, né, o encontro das Nações Unidas para o meio ambiente feito no Rio de Janeiro em 92, já apontava a questão climática como uma questão importante, mas mais recentemente isso se tornou absolutamente evidente, né, lá em 92 não se dava tanto conta disso, mas hoje está claro, então nós vamos tomar as providências, que se dá tempo, claro, tudo sempre, né, é possível minimizar. É claro que se nós tivéssemos começado há 30 anos atrás, né, hoje talvez a gente tivesse uma situação muito boa, né, não começamos, mas precisamos começar. A estimativa que existe aqui em São Paulo tem por volta de 40 mil quilômetros de fiação elétrica aérea, né, só por volta de 3 mil quilômetros estão enterradas, né, menos, né, um número muito pequeno, e nós temos aí 40 mil. O custo estimado para fazer o enterramento integral dessa fiação chega em torno de 150 bilhões de reais, que é um valor muito alto, obviamente muito alto, mas quando a gente olha, assim, só para a gente olhar os problemas e as dimensões. Nós trabalharmos numa dimensão de 30 anos, né, vamos usar esse mesmo prazo, né, para que daqui a 30 anos a gente tenha acesso da fiação enterrada. Nós podemos investir por volta de 5 bilhões por ano. 5 bilhões por ano é o que atualmente a Prefeitura de São Paulo subsidia o transporte coletivo. O transporte coletivo de São Paulo está sendo subsidiado em torno de 5 bilhões ao ano. Nós podemos usar outras referências de valores, né? O orçamento do município está em torno de 90 bilhões de reais. Isso falando só dos recursos do município, mas uma ação como essa deveria ser partilhada entre o município, o Estado, a União e as empresas concessionárias, né? O senhor é a favor da taxa? O senhor é a favor de uma taxa extra paga pelo consumidor, professor? Olha, eu acho que isso precisa ser muito discutido pela sociedade. Uhum. Eu não descartaria totalmente a gente ter alguma contribuição extra, mas não no modelo que o prefeito falou ontem. Esse é o pior modelo possível, né? Que é o consumidor paga, o consumidor que quiser ter a rede enterrada na sua rua, ele vai pagar, né? Na figura da contribuição de melhoria, né? Porque isso vai aguçar a desigualdade na cidade. Quem tem condições de pagar, vai enterrar a fiação, não vai ter esse problema, né? Por exemplo, os bairros mais né, os mais de população de renda mais alta, por exemplo, como muitos que ficaram sem luz agora no Morumbi, Perdizes, Pinheiros, Santo Amaro, áreas que ficaram sem luz, essas áreas vão enterrar e as outras vão continuar do jeito que está. Então esse modelo que o prefeito, né, propôs é totalmente inadmissível. O que poderia eventualmente ser pensado é alguma porcentagem adicional no IPTU, eventualmente, não precisa nem fazer uma porcentagem adicional, fazer uma atualização dos valores venais, né, que são os valores de base de cálculo do IPTU na cidade, e talvez isso pudesse gerar algum recurso adicional, mas eu considero que nós temos que pensar isso como uma ação do poder público, da mesma maneira como o poder público, o prefeito está gastando 2 bilhões de reais nesse ano para fazer recap de ruas, ninguém está falando em taxa adicional para isso, né? Portanto, a prefeitura, o Estado, a União, elas têm condições de investir uma parcela, claro que isso tem que ser considerado uma prioridade para a cidade, né? Não houve nenhum debate público para dizer, por exemplo, que o recap era prioritário em relação a enterrar a fiação. Eu acho que era mais prioritário enterrar a fiação. Tem muitos gastos que a prefeitura faz que poderiam ser, eventualmente, né, minimizados para poder gerar um recurso e aí gradativamente, claro que aí teria que ter um plano, né, que não pode começar pelas áreas mais ricas da cidade, tem que começar pelas mais estratégicas, né, aquelas que são os fios que distribuem energia elétrica para um número maior de
de áreas da cidade ou de ruas, né? Então aí precisa ter um planejamento bem feito, a prioridade do investimento nessas áreas, para que a gente gradativamente, e daqui a 30 anos, em 2050, né? Vamos colocar isso como uma meta, né? 2050 a gente poder ter essa fiação enterrada e esse problema resolvido. E aí temos outros problemas para enfrentar. Porque, veja bem, a questão da arborização também é uma questão que tem que ser melhor equacionada pelo município. E aí não é uma questão de recurso, é uma questão de técnica. A prefeitura, por exemplo, não tem engenheiros florestais no seu corpo técnico. Muitas podas que são feitas na cidade são feitas de maneira totalmente equivocada. Né? Por exemplo, né, se cortam os galhos laterais, né, deixando a árvore continuar crescendo para cima, e aí então você cria um efeito alavanca. Né? A árvore mais alta, ela tende a, né, ter uma possibilidade de queda maior, né, e ela não está equilibrada. Então são podas mal feitas na cidade, muitas vezes feitas, sempre feitas, na verdade, por empresas terceirizadas, que não têm capacidade técnica de fazer esse serviço, que cobram da prefeitura, né, e muitas vezes né, por podas que são equivocadas e que são mal feitas, só para tirar o fio da frente, tirar a árvore de dentro dos fios. Só que, obviamente, professor, né, nosso tempo acabou aqui, tá muito boa conversa, ela vai entender derrubar um pouco mais de como funciona, né, essas ações em relação ao planejamento da cidade. Professor titular de Planejamento Urbano da USP, Nabil Bonduki, muito obrigada pela sua entrevista. Esperamos contar com o senhor aqui numa próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado.